Graça e paz a todos, nós estamos aqui em mais um programa Âncora da Esperança, um programa da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Estamos aqui com o professor e diácono Zaqueu, pastor Manuel Filho e o pastor Luciano. Nós queremos também desejar a todos que tenham um momento agradável na presença de Deus, participando conosco. Nós estaremos orando com o pastor Manuel Filho. Pai querido, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Pai. Nesse momento, Senhor, onde nós estaremos, ó Deus querido, trazendo ao público, ó Pai, sobre esse tema maravilhoso que fala sobre o alimento e a igreja. Pai amado, nos dê graça, sabedoria e que os ouvintes possam entender o propósito da Tua palavra e a mensagem sobre esse tema tão importante que fala sobre o alimento. Por isso nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Zaqueu, obreiro, o senhor pode, por gentileza, fazer a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 7, para que nós possamos dar prosseguimento a este programa, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar os nossos ouvintes, os nossos participantes, nossos internautas, né? Se assim eu posso dizer. Amém, meu pastor. A paz do Senhor Jesus, pastor Manuel Filho, pastor Luciano, prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos ao programa Âncora da Esperança. E hoje o tema é especialmente maravilhoso, oportuno, em dias onde o amor, a hospitalidade, o acolhimento, o amor ao próximo tem se tornado cada vez mais escasso e mais raro na nossa sociedade. Por que não falar de um tema tão oportuno, tão bíblico, tão evangelístico? A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 7, nos afirma assim a palavra de Deus: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pastor Manuel, o senhor pode trazer assim para nós aqui nesse momento alguma coisa sobre essa verdade que foi lida pelo irmão e professor Zaqueu? Sim, a paz do Senhor, pastor Hamilton, paz do Senhor, diácono professor Zaqueu, paz do Senhor, pastor Luciano, e a todos que estão dando a honra, a alegria e o prazer de nos estar assistindo esse programa maravilhoso, o programa Âncora da Esperança. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, e olha que matemática hoje, que está muito falada, né, necessária, mas o apóstolo Paulo, ele já menciona isso, porque a principal pessoa que deu ênfase nesse acolhimento foi o próprio Cristo. Quando o Paulo falando que ele nos acolheu pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Acolhimento é esse ato ou efeito de acolher, de abrigar, de respeitar, de ser uma pessoa que ter essa característica da hospitalidade, né? Por quê? Porque isso é o principal papel de quem ama. E Cristo nos amou primeiro. E isso é importante quando nós estamos falando de acolhimento, e a igreja é o nosso dever, não é uma opção, é um dever da igreja, é um dever de cada membro ter esse papel importantíssimo que é acolher uns aos outros, sem acepção de pessoas. Pois é, meus amados irmãos,
o amor cristão genuíno, o amor ágape, se é que nós podemos tratar assim, é o primeiro pilar, quem sabe um dos pilares do acolhimento, porque aquele transmite o amor verdadeiro. O acolhimento, ele faz refletir o caráter de Cristo através da nossa vida. A Assembleia de Deus, como igreja bíblica, como igreja pentecostal, ela não pode acolher apenas com palavras. Assim, professor, mas com atitudes, não é verdade, pastor Manuel? E atitude cheia de graça. Então está conosco também, hoje, pela primeira vez, veio nos visitar, mas já vai ingressar em nosso meio, e nós aproveitamos para convidar o pastor Luciano e participar conosco nessa noite. Pastor Luciano, o senhor foi pego de surpresa, está aqui conosco nesse momento, mas eu queria que o senhor também participasse conosco. O que o senhor acha do acolhimento no quesito necessidade para a igreja nos dias de hoje? Como é que o senhor pensa na sua forma de ver a igreja nos dias de hoje, e essa palavra tão assim mencionada hoje, tão falada hoje, divulgada hoje, acolhimento? Primeiro eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, o pastor Hamilton, o pastor Manuel Filho e o diácono Zaqueu, aqui ao meu lado. Para mim é uma alegria grande poder estar participando desse bate-papo, desse podcast, nesse programa Âncora da Esperança. Pela primeira vez eu estou conhecendo e eu estou, pastor Hamilton, eu posso definir da melhor forma possível, porque eu estou vivenciando esse acolhimento. Eu sou recente aqui na cidade, morava em Tucuruí, estou chegando em Canaã e estou vivendo o acolhimento da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Canaã. Então, enquanto vocês estavam dando a introdução, eu estava lembrando justamente porque eu estou vivenciando isso, né? Esse acolhimento. O acolhimento, ele é um ato, uma atitude de receber, né? Quando você recebe bem, você propicia para aquela pessoa uma qualidade de bem-estar. Então a pessoa sente bem no ambiente. E no ambiente da igreja, o próprio Jesus, ele teve várias situações e vários momentos de acolhimento. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 19, quando ele acolhe as crianças, né? Também no livro de João, no capítulo 4, Jesus acolhe aquela mulher samaritana de uma forma que causa um impacto no seu coração de transformação. Então, Jesus deixou muitos exemplos. A gente, por exemplo, filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, o próprio Jesus e Zaqueu, né, no capítulo 19. Então, nós temos várias passagens, e sem contar que no Velho Testamento a gente teve aquele acolhimento daquela mulher para um profeta. O profeta passava ali na frente da sua casa e ele preparou uma estalagem, uma hospedagem para aquele profeta, que foi tão tocante que o profeta resolveu abençoar a vida dela. Então a gente tem vários exemplos no contexto bíblico, e essa aplicabilidade ela tem que ser nos dias de hoje. Nos dias de hoje tem que ser notório, porque a igreja ela faz a diferença. Pastor Hamilton, a igreja ela tem que fazer a diferença, e a diferença só se faz com amor. E, professor Zaqueu, como o seu nome foi citado na fala do pastor Luciano, vou fazer uma pergunta a fim de que o senhor possa nos ajudar aqui. O senhor entende que o amor cristão, como um pilar do acolhimento, o senhor acha que ele é capaz de romper barreiras, tanto barreiras sociais como barreiras culturais, barreiras espirituais? E o senhor entende que nos dias de hoje, quando muitas pessoas chegam feridas na igreja, elas chegam feridas, chegam confusas, pastor Manuel, chegam, na verdade, desacreditadas
pela sociedade, até pela sociedade, pela família, né? O senhor acha, professor Zaqueu, que o acolhimento ele vai ajudar em alguma coisa, né? Na verdade? O que o senhor pensa disso? O senhor acha que a igreja, antes de corrigir, antes de julgar, precisa amar a ponto de estender esse tipo de atitude, de ação? Pois não, meu pastor. Acolher é um mandamento bíblico. Nós sabemos disso. Amar é um mandamento bíblico. Se nós perguntássemos agora qual que é o conceito, a definição de amor, muitos trariam várias definições técnicas, filosóficas e até mesmo bíblicas. Mas de uma forma bem prática, o que é verdadeiramente o amor? O amor é uma decisão seguida de uma ação. Você decide amar, mas você precisa agir e colocar esse amor em prática. Acolhimento sem amor é hipocrisia. Para acolher é necessário, antes de tudo, primeiramente, amar. Amar e acolher são mandamentos bíblicos. E vejamos só que situação paradoxal. Desde o Antigo Testamento, Deus admoesta os judeus, os israelitas, a serem acolhedores. Eu tenho aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, uma passagem que ela enfatiza isso de uma forma bem dramática. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O versículo 19: amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Nós temos aqui 3 versículos onde Deus determina de forma bem enfática que os judeus deveria ser um povo acolhedor e amar o estranho. Aqui, a acepção de pessoa aqui, no sentido literal da palavra, levantar a face, nasa alpanim, está relacionado a você não favorecer A ou B, mas ser imparcial na sua decisão de acolher e de amar. Agora vamos para Isaías capítulo 53, uma passagem muito conhecida em que esse acolhimento e esse amor determinado por Deus, onde ele mais deveria ser colocado em prática, acontece exatamente o contrário. Quando o Messias se manifestou 700 anos antes, Isaías falou: olha, vocês não vão amá-lo, vocês não vão acolhê-lo, vocês irão rejeitá-lo, vocês irão traspassá-lo e vocês irão desprezá-lo. Isaías profetizou. Vejamos só o que nos diz a palavra de Deus aqui em Isaías capítulo 53. 53, Isaías. Você que está acompanhando o nosso programa, o programa Âncora da Esperança, pode também ler na sua Bíblia, no seu aparelho, seu smart. Está escrito, versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fazemos caso. O versículo de número 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a cruz é o melhor e maior exemplo de acolhimento.
Foi na cruz que esse termo acolhimento, que não está na Bíblia, é verdade, o termo acolhimento não está na Bíblia, mas a expressão do verdadeiro e do maior exemplo de acolhimento está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Cristo acolheu até na cruz. O ladrão da cruz que estava à sua direita não foi desprezado e não foi rejeitado, meu pastor. Pelo contrário, ele foi acolhido, amado e foi salvo. Então, até na cruz, no momento de maior agonia, de maior agrura, o Senhor... O que não foi acolhido, acolheu. O que não foi acolhido. O que não foi acolhido... pastor Manuel. O que não foi acolhido, acolheu. Pastor Manuel. Isso eu acho muito interessante, não é? Porque Lucas, ele narra a história dos Atos, os Atos dos Apóstolos, né? E aí ele chega no momento que ele fala sobre, em Atos 2, logo no princípio, né? Ele vai dizer sobre dizer que os irmãos, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Aí, Atos 2:42. O senhor acha então que a Assembleia de Deus, no caso nosso, a Assembleia de Deus, ela consegue crescer saudável e transformar visitantes em discípulos e discípulos em cooperadores sem esse acolhimento, sem o acolhimento que nós estamos tratando hoje aqui? O senhor acha que essa comunhão, ela fortalece a fé, protege contra o esfriamento espiritual, ou isso não acontece? Qual é a necessidade real de haver assim, uma atuação do acolhimento na igreja? Interessante essa colocação. Em primeiro lugar, eu estava lembrando aqui quando o diácono Zaqueu fala de Cristo, né, na cruz, né? E aí você complementa que aquele que não foi acolhido, acolheu. Mas, importante, que antes do acolhimento na cruz foi feito por Cristo. O primeiro acolhimento que houve na história, falando da humanidade, foi quando Deus, ao chegar no Jardim do Éden, e que percebeu, e ele sabia, o homem tinha desobedecido, tinha quebrado o elo. Se fosse hoje, como nós agimos? Cristo, ele prioriza, Deus prioriza as pessoas antes da regra, sem abrir mão da verdade. Acolhimento é você priorizar as pessoas sem abrir mão da verdade. Isso é um princípio que nós temos que ter em mente. Eu, todos nós e você que está nos ouvindo. E é importante, quando Deus viu que o homem, ele percebe que o homem tinha quebrado esse elo, o homem estava nu, a primeira coisa que Deus fez foi o acolher. Como? A própria palavra que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 3, quando ele chega, que ele pergunta onde o homem estava, aí o homem ouve a voz do Senhor e ele se esconde. E aí Deus pergunta, nós tínhamos uma comunhão, né? Conjecturando aqui, tinha uma vida diária de prazer, de comunhão, e agora o homem se afasta, se esconde de Deus, mas Deus providencia uma cobertura para o homem, porque o homem estava nu, mas ele mata um animal, um cordeiro lá, e da pele desse animal faz vestimenta para o homem. Então, esse é o primeiro exemplo de acolhimento. Hoje, Relacionamento. exatamente. Nós não podemos hoje falar de crescimento, e principalmente, nós estamos falando da Assembleia de Deus, mas de um modo geral, de crescer, de ser a melhor igreja. Mas se nós não tivermos acolhimento, nós não seremos verdadeiros, porque não existe crescimento. E o acolhimento é fundamental, até para a obra evangelizadora. Exatamente. O que o pastor Manuel está falando, eu queria que o senhor desse assim, uma palhinha sobre isso.
É aquilo que eu disse, dá a entender, então, que só é possível nós, a igreja, e aqui eu trato da Assembleia de Deus, crescer-se de uma forma saudável, no momento em que ela transforma, que ela pega o visitante e transforma em discípulo, e pega o discípulo e transforma em trabalhador, cooperador da obra, porque ele faz a junção, ele faz a pessoa se aproximar e se sentir bem no ambiente, não é isso? Exato. Inclusive, pastores, você que acompanha a nossa programação, eu tive esse exemplo no campo missionário. Durante 3 anos, nós trabalhamos ali no campo no sudoeste da Bahia e nós tivemos grandes experiências nessa área, porque nós trabalhávamos com as pessoas das periferias, as pessoas que eram menos vistas, foi essas pessoas que Jesus colocou para a gente cuidar. E o diferencial que a gente fazia era ser diferente sem ser indiferente. O grande segredo está aí, você tem que ser diferente, mas não pode ser indiferente, né? Porque o acolhimento ele é uma postura de Cristo. Se nós espelhamos em Cristo, o próprio Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não colocou condições, ó, você que está cansado, vem a mim. Você que está sobrecarregado, vem a mim. Ele não colocou condicionamento para que as pessoas viessem a ele. Por isso que nós temos esse exemplo. E como postura da igreja, nós temos esse exemplo. Nós desenvolvemos um trabalho lá, a igreja era de frente a um hospital de urgência. Era uma rua estreita e era porta com porta. A porta da igreja ficava de frente à porta desse hospital de urgência. E 2 hospitais, né? 2 hospitais. 2 hospitais. Um trata do corpo e o outro da alma. Exatamente. Inclusive, essa obra evangelizadora que a gente fala, ele torna a comunidade no aspecto hospitalar e familiar. Hospitalar para tratar, porque a pessoa vem doente. E familiar quando torna a pessoa um membro da família. Então nós estávamos lá fazendo esse trabalho e nós percebemos que a frente daquele hospital, à frente ficava muita gente sentada. E a gente passou vários dias observando porque ficava muita gente, principalmente quando dava meio-dia. Aí nós fomos lá conversar com aquelas pessoas e descobrimos que eram os acompanhantes das pessoas que estavam internadas. Porque o hospital ele dava cobertura para quem estava internado, mas não para quem acompanhava. Os acompanhantes às vezes vinham dos interiores, não tinham condição, ficavam lá na porta, ali esperando o tempo passar. Então o que fizemos? Conversamos com alguns irmãos da igreja que eram empresários, propiciamos para aquelas pessoas um almoço, meio-dia. Todo meio-dia a gente preparava um almoço com carinho, com amor, e convidava aquelas pessoas para almoçar, e para não só almoçar, mas também para jantar. E ali eu fazia um louvor para aquelas pessoas. É um acolhimento, né? Isso é um acolhimento. É a prática, é a aplicação do que nós estamos falando aqui, né? Então, com o passar do tempo, a gente começou a ver frutos e muitos testemunhos de pessoas que chegavam desesperançadas, e naquele gesto ali elas eram curadas. Então essa é a pedra fundamental do acolhimento da igreja. Então, pastor, o diácono Zaqueu, a gente pode se dizer, então nós podemos dizer que o acolhimento, essa comunhão, ela possibilita o fortalecimento da fé contra o esfriamento espiritual? O que o senhor pensa sobre isso? Perfeitamente. O acolhimento mostra verdadeiramente que o Evangelho transformou as nossas vidas. O Evangelho tem esse poder de transformar vidas, corações endurecidos, corações amargurados, corações imperdoáveis. O Evangelho tem essa capacidade de transformar. O termo hospitalidade é formado de 2 palavras. É o termo filoxenia, que é filos, amor, não amor ágape, mas um amor
entre irmãos, entre pessoas. Amor filofiléus, né? É o amor filéus. Nós vamos chegar lá. Boa inserção que o senhor fez. Pedro e Cristo, lá em João 19. Então, filoxenia é a junção de duas palavras. Filos, amor, e xenia, que é estrangeiro. Então, hospitalidade é amor para com o estrangeiro. Ora, amar quem está próximo de nós, alguém que é da nossa família, isso é muito simples, é o cotidiano. Agora, amar o estranho, acolher o estranho, só o samaritano fez. E Cristo trouxe este exemplo. Então, nós temos em Atos, o senhor já comentou sobre isso, vou parafrasear a sua fala, Atos capítulo 2, versículo 42, traz para nós o exemplo de uma igreja acolhedora, de uma igreja que amava e demonstrava na prática o amor ágape. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Percebam que aqui há espiritualidade, aqui há doutrina, ou seja, ensinamento, mas aqui há também a prática do amor e do acolhimento. Assim o senhor está querendo dizer, então, que acolher não é relativizar a palavra. Não. Mas é ensinar com paciência, com unção, conduzindo o novo convertido, ou o visitante, a pessoa que está chegando a uma maturidade cristã. É isso que você está dizendo? Perfeitamente. O amor ágape, ele é dinâmico, mas ele também é ativo. Ele não é um amor estático de alguém que diz eu amo, mas que não demonstra, que não pratica, que não transforma essa decisão em fatos, em atos, mostrando que, de fato, aquela pessoa ama o seu próximo. Exato. E o interessante é que nesse mesmo texto lá em Atos, fala que o Senhor ia acrescentando. Sim. Acrescentando diariamente à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque o amor... Assim, pastor Manuel, o senhor acha que o verdadeiro acolhimento, ele conduz a uma transformação por meio da palavra viva, sem agredir, sem agressividade, né? Mas assim, com firmeza espiritual? Porque muitas pessoas chegam hoje à igreja com um conceito já totalmente distorcido da fé. Então, o que o senhor acha sobre isso? O senhor acha que o acolhimento, para ser verdadeiro, né, para ser realmente bem praticado, é aquele que conduz assim, a transformação do ser, né, daquela pessoa que chegou à igreja por meio da palavra viva? Porque os tutores dizem que a palavra é viva e é eficaz. O que o senhor pode comentar sobre isso, pastor? É interessante. A igreja, como nós falamos, né, ela é um hospital. Ela trata de pessoas que chegam com vários tipos de problemas, né? O próprio professor Zaqueu já falou, né? Problemas que sem perdão, pessoas machucadas, pessoas feridas. Conceito distorcido da fé, né, professor? Conceito totalmente distorcido da fé. Como é que eles vão ver essa fé na prática? É quando nós, que somos igreja, você que está aí do outro lado, nos assistindo agora, você que é cristão, que é evangélico, que professa a nossa fé, você tem que saber que essa verdade ela tem que ser evidenciada através de mim, através de nós, através de você. Como? Sabendo, acolhendo essas pessoas, independentemente de como essa pessoa chega, se essa pessoa tem um status social elevado ou não. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E é através desse momento que, ao chegar na igreja, que desde a recepção, quando nós recebemos essa pessoa com alegria, com um sorriso estampado, preocupado, perguntando como é que ele está bem, conduzindo ele para sentar lá nos lugares da igreja, e aqueles que estão sentados também têm que ter a mesma afetividade, têm que ter a mesma alegria, sabe? E isso é que ele vai
verdadeiramente fazer essa conexão da palavra pregada, do evangelho pregado, com a vida das pessoas. E é exatamente esse ponto, pastor, que nós precisamos demonstrar. E aí que permita eu falar, é aí que nós estamos falhando. É porque muitas das vezes nós falamos, nós pregamos, e as nossas ações, as nossas atitudes, elas são diferentes. E esse programa, e o que o Espírito Santo está trazendo, é despertando quem? Eu, pastor Manuel Filho, que fala convosco nesse momento, somos nós que estamos aqui. Quando o Espírito Santo traz à tona, e tendo o nosso pastor, que é o presidente, que é o líder da nossa igreja aqui em Canaã da Assembleia de Deus, é que ele está preocupado e sabendo que é importante, é essencial essa prática, independente de como a pessoa chega. Independente disso, nós precisamos fazer com que essa verdade seja evidenciada, que eles vejam isso nas nossas vidas. O nosso tempo já está se esgotando e eu estou pensando o seguinte, Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 13, ele disse: servi-vos uns aos outros no amor. E Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2, né, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Aí eu fico pensando assim, o serviço, o nosso trabalho e a nossa ação, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, né? Porque só isso faz com que o acolhimento seja um acolhimento, assim, vamos dizer, verdadeiro. Porque a igreja, o acolhimento, a igreja, quando ela serve, ela só pode servir realmente, se completar nesse serviço, no trabalho do acolhimento, se for movida pelo Espírito Santo. Então, na verdade, existe também a atuação do Espírito Santo para fazer com que a gente forme novos discípulos, né? E discípulos que se façam cooperadores. Eu pergunto assim, o que o senhor traz na sua palavra, irmão, suas últimas considerações desse momento? O que o senhor diz sobre isso, sobre o acolhimento fazendo completar o trabalho da igreja? Parafraseando aquilo que o senhor acabou de afirmar, a gente tem um maior exemplo quando Jesus estava pregando aquele sermão, um sermão longo, e no final daquele sermão os discípulos estavam preocupados porque tinham que dispensar a multidão, e ali Jesus faz o cerne do acolhimento, quando Jesus ali resolve operar aquele milagre e alimentar aquela multidão. Jesus não... A gente tem e sabe desse contexto que Jesus jamais despede alguém de mãos vazias. Então, daí esse maior exemplo, né, do acolhimento para a igreja. Jesus fez o acolhimento espiritual e material. Aquela questão da fé, sem obras e tal. Então, para mim foi um dos pilares de exemplos quando Jesus prega e os discípulos estavam ali aflitos. Senhor, é muita gente, como é que a gente vai fazer? Despede esse povo logo. Jesus, o que é que tens aí? Então, foi dali que surgiu aquela multiplicação, e aquela multidão foi acolhida 2 vezes. Então, vamos aqui as suas considerações. Eu quero que o senhor afasta da seguinte maneira: o sentimento de pertença, aquele sentimento de pertencer, o senhor acha que as pessoas precisam, antes de crer, elas precisam se sentir que pertencem, e o acolhimento oferece esse espaço ou não? Qual a sua sugestão para nós aqui? Eu não tenho a menor dúvida, meu pastor, e eu novamente retorno e revisito as páginas das Escrituras. Hoje em dia tem muitos irmãos confundindo acolhimento cristão com gentileza vazia.
O acolhimento cristão não é gentileza. O acolhimento cristão é uma demonstração prática do amor ágape, que é um atributo divino comunicado a nós, seres humanos, filhos de Deus, criatura de Deus, do Deus divino. Então, o Evangelho nos desafia diariamente a acolher e a amar. E é esse desafio que proporciona àqueles que vêm até nós encontrarem o Cristo através das nossas atitudes. Nosso Senhor desafiou Pedro 3 vezes em João 19. Ele retirou Pedro de um cenário de uma ceia e desafiou ele: Pedro, tu me amas mais que estes outros? Eu sei que muitos exegetas utilizam o encontro de 2 verbos, o verbo ágape e o verbo filéus, para explicar de uma forma hermenêutica. Tudo bem, é válido, mas o que nós temos ali é muito mais que isso. É um desafio ao amor. Pedro, tu me amas mais que esses outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Acolhe as minhas ovelhas. Por 3 vezes o Senhor desafia e enfatiza Pedro a desenvolver o amor ágape, que seria imprescindível em dias de perseguição, em dias de luta, em dias de extremos desafios que a igreja iria passar. Porque é fácil amar durante a bonança, mas amar durante a tempestade, durante a luta, geralmente os seres humanos são tentados a amar somente a si próprio e a encontrar um local para salvação pessoal. Mas o Senhor estava desafiando Pedro. Pedro, quando chegar a luta, quando chegar a dificuldade, a perseguição, acolhe as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim, o Evangelho nos desafia a desenvolver e a demonstrar cotidianamente esse amor na prática, acolhendo quem chega na igreja com um sorriso, com um olhar. O Evangelho transforma semblantes. O olhar do crente sem julgamento, sem fazer acepção de pessoas, ele é impactante. Então, aproveitando a palavra do professor Zaqueu, pastor Manuel, o senhor usando dos seus minutos aí de considerações, a pergunta que fica assim no ar, ela é a seguinte: o acolhimento, nós estamos falando assim de acolher as pessoas, mas será que é só na porta da igreja, do templo? O acolhimento ele acontece só até a porta do templo? Ou ele deve acontecer de uma forma diferenciada? Ou ela é muito mais profundo, esse trabalho de acolhimento? É mais abrangente. O senhor acha, as pessoas vêm para a igreja, nós falamos agora há pouco, vêm feridas, vêm machucadas, vêm assim, decepcionadas até com o sentimento da fé, né? O que é crer, o que não é crer. O senhor acha que antes de crer, na verdade, precisa receber se sentir que pertence ao ambiente, né? Pertence à igreja, está no convívio, né? Aí, pastor Manuel, a igreja, ela é um ambiente, o senhor falou agora há pouco, ela é um ambiente de cura, porque ela trata da alma, mas só da alma. Será que ela também não tem aquele compromisso de cuidar das pessoas de uma forma também mais completa? Como é que o senhor pensa? Porque eu fico pensando, né? Não deve se cuidar, o cuidado deve ser integral, não deve ser parcial. Não deve cuidar apenas do espírito, porque as pessoas vêm para a igreja com dores, vêm com dúvidas, vêm com problemas físicos, problema social, tantos problemas que elas vêm. O que o senhor pensa, o que o senhor pode nos trazer aqui e trazer para os amigos que estão do outro lado e para a própria igreja? Porque os irmãos da igreja precisam compreender isso, a membresia precisa compreender isso, os obreiros precisam compreender isso, nós precisamos compreender isso.
O que o senhor pode... Olha, eu fico muito feliz. Olha, a gente está quebrando um tabu. Olha aqui, olha a importância de nós estamos falando. O que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando de um tema que é muito sensível. E sentado aqui, né, nós quatro aqui, com um público que está nos assistindo, o nosso pastor presidente. E olha a preocupação, porque não existe e é impossível a gente querer tratar da alma só durante, como pastor, só naquele momento. E o pós-culto? E as pessoas que chegam feridas, machucadas? O que é que nós estamos fazendo? Precisa quebrar barreiras. Precisa quebrar barreiras. Nós precisamos quebrar barreira, quebrar paradigmas. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Você que está nos assistindo do outro lado, o que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Isso é importante. Todas as vezes que nós estamos falando de igreja, às vezes apontamos para os outros. Mas tudo começa quando nós olhamos para nós mesmos. Então a igreja, vocês, são pessoas, precisam despertar e acolher as pessoas, não só na hora do culto, mas durante e depois do culto. Quantas vezes nós ligamos para outros irmãos, para outras pessoas, quando eles chegam no culto, nós perguntamos como ele está? Olha uma coisa, pastor, é um exemplo prático que Deus colocou no nosso coração. E às vezes nós somos até mesmo às vezes censurados, às vezes as pessoas julgam. Um exemplo bem clássico: o café da manhã na escola bíblica dominical. É um café. Ah, mas é um café por quê? Quantas pessoas você acha que às vezes saiu de casa, veio ouvir a palavra de Deus, veio se alimentar do pão da vida, mas que não deixou nada? E quando chega na igreja aos domingos, ele tem aquele banquete. E quantas pessoas ficam satisfeitas de ouvir a palavra, de se alimentar da palavra, mas também de compartilhar um café da manhã, que muitas das vezes não temos em casa, mas nós compartilhamos, porque cada um contribui, cada um traz, e naquele momento prepara. Porque, irmãos, é o seguinte, isso é importante para nós aqui. O verdadeiro amor, a reconciliação, ele se dá na mesa. É na mesa, é reunido na mesa que nós vemos de fato a prática do amor. É na mesa que Cristo, lá na cruz, ele fez o sacrifício, mas é na mesa que ele demonstra o verdadeiro amor para com as pessoas, quando celebram e sem acepção de pessoa. Vê lá naquela grande ceia, quando fez os convites e várias pessoas se esfusaram, porque um ia cuidar do gado, outro ia se casar, outro tinha muitos bens. E agora? Não, a mesa não pode ficar vazia. Convide todos, independente do estado social, da situação, não sem perguntar, tragam todos à mesa. Tragam todos à mesa. Mas encerrando aqui, pastor Manuel, pastor Luciano, professor Zaqueu, diácono Zaqueu, estudos mostram que as pessoas, aquele convidado, aquela pessoa que chega à igreja, que chega à porta do templo, né, que vem para um culto, na verdade, ele volta, ele decide ficar nos primeiros 10 minutos. Sim. Qual seria a razão, na verdade, né? A razão é porque é o acolhimento, é a forma de atender, é a forma de tratar, a forma de falar. É um diferencial. É o diferencial. E João deixa narrado aqui, né, para nós o que o Senhor disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. E eu digo assim, o mundo moderno, ele é solitário. O mundo moderno é um mundo solitário. E além de solitário, ele é desconfiado.
além de moderno, é desconfiado. O acolhimento genuíno, né, especial, ele desarma qualquer atitude, qualquer defesa intelectual, emocional, e abre-se o coração para a pregação. É isso que vai fazer. E, na verdade, irmãos, a igreja que acolhe, né, ela reduz a porta de saída. Sim. Ela reduz a porta de saída. De forma que a pessoa acaba ficando ali, as pessoas ficam ali por quê? Elas não ficam apenas por causa da doutrina. Não apenas da doutrina, mas elas ficam por causa do vínculo, o vínculo do amor, e o pertencimento. Quer dizer, poxa, eu já me sinto assim, pertencente. Estou em casa. Então, vai aqui um alerta até para os nossos recepcionistas, né? Dos nossos templos, os nossos obreiros, para nossas obreiras, né? E que isso não pare só na porta de chegada, né? Mas que possa acontecer dali também, possa continuar essa comunhão, né? Porque a comunidade, no caso a igreja que acolhe, ela vai se tornar assim, vamos dizer, não só um espelho que reflete, mas um farol, onde todas as pessoas podem estar olhando, os transeuntes possam estar olhando e vendo aqui, olha, é ali. Aonde? No tempo da Assembleia de Deus. Isso, pai, é muito rápido. Tem um caminho dos Carajás aqui para nós fazer propaganda. Rapaz, eu fui naquela igreja, como eu fui recebido, como as pessoas são diferenciadas. Internautas, né? Os nossos, aqueles que se param um pouquinho para nos assistir, dizer a todos que nós desejamos que sejam abençoados grandemente por intermédio da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, se penetra até a divisão da alma e do espírito. Fique sintam-se acolhidos pela igreja Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás. Um abraço a todos, fique na paz do Senhor Jesus. Encerrando, querido Deus e Pai Celestial, nós te pedimos, continue conosco sempre, e que tudo que nós tratamos aqui hoje possa chegar aos lares, chegar aos olhares e ouvidos das pessoas que trafegam pelas cidades, que estão muitas vezes nos seus lazeres, que estão no recôndito dos seus lares. Que isso chegue de uma forma assim poderosa na vida deles, fazendo com que sintam o calor do teu Espírito que transforma, que renova, que aviva e que reconcilia vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.